Thiago Augusto, sou professor de redação aqui do Colégio Metropolitano Goiânia. E hoje eu passo aqui para falar para vocês um pouco sobre a redação do Enem 2019. Para começar, a gente vai falar daquilo que zera, que pode zerar para vocês, né? Essa tão esperada redação, tão esperada nota 1000. E ninguém quer se aproximar dessa nota 0. Só que a gente tem que começar a pensar em alguns dados. Nós temos mais notas 0 do que nota 1000 no Enem. E isso pode ser um problema e a gente tem que lidar com isso. E primeiro, né, eu tentei preparar um material para vocês que falasse dessas notas 0. A primeira coisa é o não atendimento à proposta, não atendimento ao tema. Aqui nós temos o tema relacionado a 2017, tema do Enem 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. O que muita gente tem feito, né? Eu começo a minha redação sem pensar na minha problemática. Ah, professor, mas eu fiz uma redação, por exemplo, sobre deficientes físicos, certo? A limitação do deficiente físico na sociedade brasileira. É a mesma coisa? Ah, eu fiz uma redação sobre sistema educacional brasileiro. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, se eu faço uma proposta de texto que não seja relacionada diretamente àquilo que foi proposto pela banca, eu vou tirar 0. Para a gente não ter esse problema, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar as principais palavras e vou destacá-las. Então, eu tenho aqui, ó, desafios, tenho educacional, tenho surdos e é importante marcar aqui Brasil. No tema de 2018, não nos foi dado, né, o nome Brasil, mas poderíamos fazer essa limitação para ficar mais fácil a nossa dissertação argumentativa. O que eu posso fazer então, Thiago, para não fugir desse tema proposto? Marquei as principais palavras do meu tema. Vou inseri-las então na minha introdução. Quando eu começo a inserir essas palavras na minha introdução, eu começo então a falar sobre o meu tema. Ok? Falei sobre o meu tema, eu vou trabalhar agora um processo chamado de retomada. Vou trabalhar aqui agora um processo chamado de retomada. Então, ó, fiz a minha introdução com esses elementos e durante o meu desenvolvimento eu vou retomando esses elementos para que haja uma linha argumentativa e, né, para que a gente mostre um projeto de texto. Então é a primeira coisa, fuga ao tema proposto. Fugir disso dá 0 para a gente. Muito cuidado, porque é importante a gente trabalhar a diferença de assunto e tema. Então nós temos que trabalhar essa diferença, assunto e tema. Assunto, algo mais geral, tema, algo mais específico. Como que eu faço para não cair nesse assunto? Vou marcar as principais palavras da minha proposta e inseri-las no meu texto. Se eu deixo um ou outro elemento fora desse texto, esse aspecto mais geral vai fazer com que haja o tangenciamento do tema. E isso não é nada importante para a gente. Por que não? O tangenciamento do tema vai atrapalhar a nossa linha argumentativa, vai atrapalhar a nossa linha da dissertação e do repertório sociocultural, pode atrapalhar também a proposta de intervenção. Então, muito cuidado. A primeira coisa que pode zerar a redação de vocês é as pessoas confundem isso. Tema. Marque essas palavras, joguem na introdução, diferenciem assunto desse tema, pensando que o assunto é mais geral e o tema é mais específico. Um outro problema é, quando a gente fica condicionado sempre a tentar adivinhar qual é o tema proposto, qual vai ser o tema proposto pela banca, eu posso fazer na minha sala de aula, eu posso fazer em casa, redações que trabalham o universo, por exemplo, nesse ano, dos deficientes, mas que não necessariamente abordem a condição do surdo nesse sistema educacional. Então, fazer uma redação sobre deficiente é fazer uma redação sobre surdo? Não é.
Fazer uma redação somente sobre educação é fazer uma redação sobre educação dos surdos? Não é. Fazer uma redação sobre desafios para a formação educacional, beleza? Inclui esse grupo? Não. Então, cada aspecto aqui é importante para a gente. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério para a gente, seguinte, primeiro tópico, fugir dessa proposta temática, tirei 0. O segundo tópico, tipo de texto. Vamos conceituar. O Enem não pede para a gente um gênero textual. O Enem não pede para a gente um gênero textual específico. Ele pede para a gente um tipo de texto, que é algo muito mais geral. E esse tipo de texto só pode ser de caráter dissertativo ou argumentativo. Então eu vou estruturar na minha redação do Enem uma dissertação argumentativa. E essa dissertação argumentativa, ela deve seguir alguns critérios. Quais são esses critérios? Vamos pensar aqui que dissertação trabalha para a gente o conceito de exposição. E que a argumentação busca o convencimento, está atrás de uma persuasão. Então vamos marcar aqui persuasão, tendo em vista aí esse convencimento. Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer uma exposição das minhas ideias, com o objetivo de persuadir o meu interlocutor. Retirem da cabeça que o interlocutor de vocês é o corretor. Materializem outro interlocutor para que fique mais fácil esse diálogo, né, da palavra, dessa contrapalavra, dessa resposta que você espera do seu texto. Então aqui, se eu não fizer esse tipo de texto, eu vou tirar 0. Uma coisa importante para a gente ressaltar nessas redações, né, que podem receber nota 0, é que eu preciso necessariamente de um ponto de vista. Eu preciso necessariamente de um ponto de vista. Se eu não tiver um ponto de vista, essa parte da minha tipologia fica comprometida. Então eu vou pensar em uma exposição através da elaboração de um ponto de vista, e esse ponto de vista vai buscar atingir a minha persuasão. Então já aí, ó, duas características para a gente não zerar a redação: tema e tipo de texto, ok? Outras características mais simples, por exemplo, texto motivador. Na cabeça do estudante brasileiro, uma dúvida muito recorrente quando a gente fala de texto motivador. Posso ou não posso trabalhar esse texto motivador? Posso fazer referências a esse texto motivador? Vamos pensar o seguinte: fazer cópias, aquele Ctrl+C, Ctrl+V que a galera costuma fazer em trabalhos escolares. Fazer cópias é diferente de fazer citações? Fazer cópias do texto motivador é péssimo para a nossa redação. Primeiro, porque o número de linhas que foram copiadas serão desconsideradas para efeito de correção. Então vamos supor, o menino fez 15 linhas. O candidato fez 15 linhas. Dessas 15 linhas, 5 linhas foram cópias. Nós temos aqui então uma quantidade que será considerada para efeito de correção, ok? Mas, se eu fizer essas 15 linhas, e dessas 15 linhas nós tivermos aqui, por exemplo, 9, teremos aqui 6 linhas, ok? Para correção. Essas 6 linhas restantes aqui para correção darão para a gente nota 0, porque qualquer texto que for escrito até 7 linhas não é considerado para correção. Então olha como que o texto motivador já pode prejudicar o nosso texto. Se for cópia, anotem isso aí. Eu não posso fazer
cópia do texto motivador. Retire isso da sua vida. Mas eu posso trabalhar o texto motivador através de um discurso direto e discurso indireto. Por exemplo, eu posso retirar dados daquele meu texto motivador, ok? Para trabalhar o meu repertório sociocultural produtivo. Normalmente, os estudantes costumam retirar do texto motivador dados estatísticos. Se você tem essa intenção de pegar aquele infográfico e trabalhar na extração desse dado estatístico, já comece a produzir isso. Veja, né, em algumas redações nota 1000, como que esses alunos tiram os dados dos textos motivadores para colocarem em sequência da linha argumentativa. Então, eu posso utilizar o texto motivador? Eu posso utilizar o texto motivador. Eu posso fazer cópia? Não, eu não posso fazer cópia do texto motivador. Então, aqui, ó, tema. Marquei as principais palavras para não fugir disso e para não tangenciar, né? Para não chegar a um assunto. Tipo de texto, uma única possibilidade. Dissertação argumentativa. Se eu fizer qualquer outro tipo de texto, ok? Por exemplo, a narração, eu vou tirar 0. Texto motivador. Cópias de textos motivadores. Muito cuidado, porque se eu tiver um número de cópias, beleza? Essas linhas serão desconsideradas e teremos apenas aquele restante para efeito de correção. Se aquele restante não alcançar, por exemplo, 8 linhas, nós tiraremos 0, o que é péssimo para a gente, ok? Além disso, nós temos outros erros, que são erros que, por falta de auxílio, alguns estudantes constituem. Um exemplo, desenhos. Não faça desenhos na folha definitiva. Vocês terão lá no dia uma folha para rascunho e depois de ter feito o rascunho, vocês têm que obrigatoriamente transferir esse texto para a folha definitiva. A folha definitiva, galera, não pode ser, beleza? Palco, por exemplo, suporte para desenhos. Eu sei que vários de vocês, em dia de prova, lá no ensino médio, no fundamental, acabava mais cedo, virava a prova e ficava desenhando. Acabou isso. A folha definitiva é só para o rascunho, beleza? Então, ó, desenhos, recados para o corretor, discursos agressivos, né, xingamentos, essas coisas eram nossa redação. E uma outra coisa muito importante que a gente pode ligar aqui é: eu só faço um texto em língua portuguesa. Norma culta da língua portuguesa. Qualquer outra língua, se predominante no meu texto, beleza? Se aparecer no meu texto, vai zerar a minha redação. Então eu tenho que ter um texto em língua portuguesa. Eu posso usar recortes de outra língua? Sim, desde que eu explique esse significado. Ao contrário, por exemplo, se eu fizer um texto lá de 30 linhas, dessas 30 linhas, 25 linhas eu tenho em língua estrangeira, beleza? Eu vou cair nesse mesmo modelo. Eu vou ter tudo desconsiderado, sobrarão para a gente ir 5 linhas e até 7 linhas, né? Eu vou tirar 0. Então, norma culta da língua portuguesa, ok? Então, para fechar nesse primeiro momento, eu quero falar para vocês o seguinte: fuga ao tema. Não atendimento ao tipo de texto dissertativo argumentativo. Cópia do texto motivador, evitem isso, né? Trabalhe o discurso direto e indireto para extrapolar esse texto, ok? Eu posso rasurar? Sim, eu posso rasurar. Muito cuidado com excesso, né? Para não ficar aquela coisa estranha, aquela coisa feia. Fiz, né? Cometi um erro, eu passo um traço sobre esse erro e escrevo na frente a palavra correta. Evitem, né, aquelas coisas que pra gente não se tornam tão agradáveis à visão. Então, errei, passo um traço, escrevo na frente. Tiago, se eu coloquei uma palavra aqui e uma outra palavra aqui, e eu quero corrigir o meu erro, ok? Fui lá e escrevi, por exemplo, dessa forma. Pra gente isso não é conveniente.
Só que aqui na frente eu já tenho uma outra palavra, ok? E essa outra palavra está correta. E eu só percebi esse erro depois que eu passei minha redação toda limpa. O que eu vou fazer? Eu vou passar um traço, porque é a única forma de anular o meu erro, e vou escrever aqui em cima. Ok? Por isso a importância de uma letra pequena, né? Ocupar esse espaço, as 30 linhas, que o Enem pede, né? Desculpa aí, tanto pra gente. Ok? Então nós ficamos por aqui nessa primeira aula, né? Dos textos que zeram a redação do Enem. Respeitando sempre, galera, essas competências aqui que foram exploradas, ok? Boa sorte para vocês, até o próximo encontro. Então, galera, para finalizar esse primeiro momento, né, eu queria deixar para vocês aqui um recado muito importante. Tem muitos alunos que, quando chegam no dia da prova, pegam, né, aquele tema bonitinho e colocam ali no título. Pegar o tema da mesma forma que foi proposto e jogar no título não significa adequação ao tema. O título ele é considerado para a gente na perspectiva da contagem da quantidade de linhas, ok? Se eu joguei isso no título, eu tenho que retomar da mesma forma. Então evitem, por exemplo, retomadas simples daquilo que foi colocado no título, como se ele fizesse parte efetiva da nossa redação, ok? Então, qual que é o lugar mais preciso para vocês colocarem um tema? Na introdução. Não retomem simplesmente, né, de forma anafórica, utilizando pronomes, certo? Utilizando ali disêugmos de outros processos de coesão textual, aquele elemento que foi colocado no título, pressupondo a existência, né, de adequação ao tema, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente fica por aqui. Eu espero vê-los no próximo vídeo sobre competência 1, língua portuguesa no Enem 2019, ok? Até lá, abraço!